O frio, tu fala, vice. É bem frio. Salve, salve galera, muito boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Radioatividade. Estou aqui ao lado do meu amigo, meu colega de bancada, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Arceliano. E dessa vez a gente está trazendo uma estrela aqui especial da política da Mata Norte, a candidata a prefeita de Itambé, Manuela Matos, né? Mas antes de dela se apresentar, a gente vai falar aqui do nosso patrocinador né? Master. Vamos fazer nosso merchan, né? A galera que acredita no nosso projeto, que está aqui com a gente desde o começo, o Grupo Novo Brasil, um abraço para o meu amigo Maurício, que sempre acompanha a gente dos nossos projetos aqui. Não é diferente com o podcast Radioatividade, né? O Grupo Novo Brasil, que é composto pelo Supermercado Novo Brasil, padaria, farmácia, casa de ração e ferro e aço. Além também dos estúdios que oferecem o nosso espaço aqui, esse espaço para que a gente possa fazer os nossos programas, exibir os nossos episódios para vocês toda quarta-feira, que a galera da Acesso TV. Agradecer a eles por toda a estrutura, pelo apoio técnico que eles nos dão toda quarta-feira, para que a gente venha aqui ao vivo todas as 8 horas, não em ponto. Não em ponto, né? Graças a mim, eu tenho que admitir. Para entregar mais conteúdo para vocês. E como o Ricardo falou, temos uma convidada especial, né, Ricardo? Manuela Matos, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do podcast Radioatividade, né? Eu acho que também Peso conhece você, obviamente, né? Mas eu gostaria para as pessoas que estão aí, que não faz parte também, que talvez não lhe conheça, que você se apresentasse aqui para o nosso telespectador que está acompanhando aqui a nossa live. Boa noite, rapazes. Uma alegria estar aqui no podcast Radioatividade, né? Estar na minha queridíssima Condado, cidade que eu tenho muitos laços, né? Muitos amigos. Meu pai também teve uma militância aqui muito forte. E eu também quero mandar, nesse comecinho de entrevista, um abraço para Cássio, para Helena do sindicato, para Dr. Hugo, né? Para também meu amigo Paulo, lá do assentamento Luiza Ferreira, para Sara Mibson, também para Carlos Lopes, amigos que a gente foi construindo durante essa trajetória. E muitos outros, né, aqui que eu não citei, mas que estão conosco nessa trajetória de vida política, né, de vida pública, onde a gente também se admira bastante. E eu acredito que é muito importante fazermos essas correlações dentro da nossa região, porque nós que somos da Mata Norte, muitas vezes nós somos tratados como uma região esquecida, não é? Muito esquecida, com muita falta de investimento público, falta de investimento do governo do estado. Então a gente precisa sempre estar se reforçando aí, não é? E uma cidade ajudando a outra. Então agradeço demais o convite, tá, de vocês, e é claro que eu viria para que a gente possa bater esse papo bem legal. Manuela, fale mais um pouco sobre você, né? Como eu disse, talvez também com certeza conhece você, mas Condado e Goiânia, né? Talvez nem todas as pessoas conheçam a Manuela Matos, né? Candidata a Manuela Matos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua história. Certo. Na verdade, eu sou, não é, filha de Manuel e de Alcione. Minha mãe é professora, hoje aposentada, não é, do estado, rede municipal também. Meu pai foi um advogado, militante de direitos humanos, também vereador do município de Itambé, até hoje o vereador mais votado da história, né? Também esteve como vice-prefeito. A gente tem uma militância política no campo da esquerda há muitos anos, não é? Ele foi também fundador do Partido dos Trabalhadores em Itambé e em muitos municípios aqui da nossa região. Isso lá nos anos 90, quando a gente teve, não é, esse boom do pós-redemocratização. Então, é importante colocar isso porque é onde as minhas raízes elas estão muito fincadas, né? E dentro desse panorama, eu fui crescendo e a política, o ambiente da política sempre foi algo muito normal para mim, muito natural. Então, a gente almoçava, a gente jantava assistindo TV Câmara, TV Senado. Em alguns momentos eu achava uma completa chatice, não é? Queria ver meus desenhos, mas eu fui me habituando àquilo, não é? E fui realmente gostando muito da política. Sempre tive essa dualidade, porque também a política era um fato onde tirava muito meu pai do meu convívio, não é? Uhum. Então, às vezes, eu tinha um pouquinho de ciúme, ficava triste, porque ele sempre estava na rua, com as pessoas, conversando com o povo.
E hoje, como mãe, eu enxergo que é um pouco também pelo que os meus filhos passam, né? Infelizmente. Mas a gente sabe que só dá para fazer transformação se a gente contar com a participação popular. Então, dentro disso, eu fui crescendo, né? Comecei ali. Eu sempre, na verdade, gostei muito de participar de movimentos, né? Sejam dos movimentos escolares, ali quando a gente estava dentro da escola, né? Através, é claro, das presidências de turma, líderes de sala, né? Grêmio estudantil. Eu sempre gostei de participar. E participei muito também dos movimentos políticos partidários, né, do partido a qual eu fazia parte. Então, dentro dessa trajetória, a gente buscou, na verdade, sempre manter esse vínculo e esse afeto com as nossas raízes. Eu terminei meus estudos, eu sou formada em Direito, né, a gente tem aí também uma formação em Gestão Pública, em Ciências Políticas. Então, quando eu vi que também o tempo passava e continuava da mesma forma, isso é o que me incomodou, né? Porque as lutas que meu pai travou lá atrás são as mesmas lutas que a gente trava hoje. Né? Por uma cidade que realmente as pessoas tenham acesso a refeições dignas, que as pessoas tenham acesso a uma moradia de qualidade, né? Que o povo tenha acesso ao emprego. A juventude hoje nossa, infelizmente, está cada vez mais caminhando, né, tendo uma trajetória, não é, fazendo um caminho que a gente sabe que não é o ideal, pela falta de oportunidade mesmo. E a gente precisa debater esses temas, né? Uma saúde pública cada vez mais precária, né? Onde você chega no hospital e tudo falta, o medicamento falta, o próprio médico muitas vezes receita ali, mas diz, aqui não tem, você vai ter que comprar. Então, como é que dentro de uma cidade onde 78% em média das famílias sobrevivem com um salário mínimo para dividir para mais de 5 pessoas? Então, como é que dentro dessa cidade a gente vai continuar a ver a política sendo da mesma forma? Essa mesma forma atrasada de fazer política, não é? Então, eu fiz direito justamente inspirada nessa militância, não é? Eu, inclusive, em vários momentos, eu sempre gostei muito, assim, dessa parte de nutrição, né? Nutrição esportiva. Então, eu sempre ficava naquela dualidade. Eu vou advogar, não é? Ou eu vou realmente me dedicar a outras coisas. Quando meu pai faleceu, em 2009, nós fundamos com um grupo de amigos, familiares, o Centro Manuel Matos. E dentro do Centro Manuel Matos, o atendimento jurídico, na época, atendimento médico também, hoje a gente tem um atendimento psicológico, dentre outras situações, era realizado. Então, eu sempre fiquei ali, estagiando no centro, não é? Muito, muito novinha, mas aí a gente ia, ajudava a fazer um café, não é? Ia tendo sempre esse contato com a população. E o tempo foi passando, né? Tive minha primeira filha, Valentina, tive Manuel, meu segundo filho, agora que está com 2 aninhos. E acredito que esse caminho ele foi trilhado muito nesse invólucro com as pessoas, né? Com as pessoas que realmente mais precisam da nossa atenção. Ô, Manuela, mas no caso você faz uma raio-x de Itambé, né, da situação que você encontra hoje. Você acha que é a mesma situação que seu pai encontrou na época que ele foi vereador? Sim, mudou pouca coisa. O que é que acontece? A cidade, ela, do ponto de vista populacional e também de extensão, né, de habitação, é melhor colocar dessa forma, né? De habitação, ela cresceu, porém, com bairros que não foram tendo o planejamento necessário, né, através do poder público. Então, ela foi crescendo de uma maneira desordenada. Algo que é a infraestrutura da cidade acaba que vai padecendo muito, né? Porque as habitações elas são construídas sem ter aquele apoio do poder público, não é, para organizar, para de fato elas estarem nos locais corretos, não é? Porque as pessoas elas precisam de casa, elas precisam ter um teto. Exato. Então as pessoas elas vão construir. Se você tem um município onde nem o plano diretor é atualizado, não é, nem o plano diretor é respeitado, então você também não tem como cobrar isso da população. Você não tem como. Então, Itambé hoje é uma cidade que está muito, muito entregue, sabe? Muito abandonada. A gente vê as cidades do nosso entorno crescendo, se desenvolvendo, melhorando em alguns aspectos. E a nossa cidade sempre ficando para trás. Então, até quando
eu coloco essa questão da gente trabalhar de uma maneira regionalizada, isso é muito importante, porque quando nós temos pleitos individuais, eles dificilmente são atendidos. Mas os pleitos coletivos, eles têm um destaque maior, né? Então, quando foi para trazer a Jeep para Mata Norte, que inclusive iria para Itambé, não é? No plano ali de Eduardo Campos, ela iria para Itambé, mas nós perdemos essa grande oportunidade. E Goiânia, que ficou com esse grande boom, não é? Do polo automobilístico, que a gente sabe que foi o que transformou a receita de Goiânia. Né? Então, claro que beneficiou as cidades do entorno, a gente não vai dizer que não. Nós temos muitos itambaenses, condadenses, né? Exato, que trabalham lá na Jeep, na Stellantis agora. E naquelas outras empresas, né, nas satélites. Porém, se nós tivéssemos descentralizado esse pátio, né, e é uma grande cobrança, é uma pauta que a gente faz hoje. Eu conversei com o nosso deputado estadual, Luciano Duque, né, a gente leva essa luta de levar uma dessas empresas satélites para Itambé. Entende? Porque agora vem um boom aí de mais de 13 bilhões de investimento. Então, nem tudo vai conseguir ficar em Goiânia. A gente sabe que alguns vão já para João Pessoa, nós vão para outros municípios, mas a gente quer que isso daí se interiorize dentro da nossa região da mata. Então, cobrei de Raquel e da governadora e espero que ela realmente cumpra, não é, com esse compromisso. Né? Conversamos também com presidentes, com os diretores, né, e o presidente da Stellantis, para que isso, de fato, saia do papel e a gente consiga levar desenvolvimento para a nossa cidade. Então, quando você vai olhar pelo retrovisor da história, cerca de 40% hoje, né, das pessoas que são assalariadas de Itambé são assalariadas pelo vínculo empregatício com a administração pública. Então, lá atrás também era assim. Não, a prefeitura ela não pode ser cabide de emprego. Não é? A gente sabe que sempre vai ter comissionados, contratados, efetivos, que é o que a gente precisa ter em um número maior, né? Mas não pode servir disso, porque quando chegam as eleições, são essas pessoas que são obrigadas a estar naquele time, a estar votando naquelas mesmas pessoas por conta do emprego delas, senão elas ficam com o dia a dia delas ameaçado, não é? Sem ter como botar comida na mesa. Porque a grande parte são pessoas que são assalariadas de um salário mínimo. Então, tem uma necessidade muito grande, né? A gente sabe disso. Então, isso daí eu acredito, sabe, Ricardo, que quando você vai olhar lá para trás, muitos problemas são os mesmos. E a gente vê isso com amigos que viajam, que vão para São Paulo, Rio de Janeiro tentar a vida e voltam para visitar os parentes, voltam para visitar a mãe, né? Isso. Aí fazem, poxa, Manuela, e também está do mesmo jeito. Não mudou nada. Não mudou nada. Então, a gente precisa quebrar, né, com essa história e escrever uma nova história para o nosso município. Não é impressão minha, eu tenho certeza disso. Aproveitando que você falou, né, das pessoas que saem e voltam, a gente está vivendo um momento na política da região, da Mata Norte como um todo, onde a gente vê pessoas que saíram e fizeram sucesso, né, se formaram, tiveram sua vida acadêmica bem construída, bem-sucedidos profissionalmente, voltando para tentar ajudar suas cidades natal. Né? E, lógico, toda essa preocupação, esse pensamento de que a sua cidade parou no tempo, vem muito em torno do que Goiânia é hoje, de como Goiânia está vivendo hoje, né? Com todo o investimento que ela recebe. Quais são as estratégias? Como você vê isso? Uma estratégia adequada para poder captar essas empresas satélites, oferecer, né, recursos ou benefícios para que elas se instalem lá. Como é o seu plano? Como você pensa em colocar isso em prática? Muito bom, não é? A gente primeiro tem que entender que não dá para você trazer a empresa sem você dar uma contrapartida. Então, a gente precisa entender que dentro dos municípios é algo que a gente defende lá em Itambé, está no nosso plano de governo, e que inclusive, assim, algo que a gente coloca para as pessoas também pensarem sobre isso nos seus municípios. Né? A gente precisa ter as agências municipais de desenvolvimento econômico, porque dentro dela você consegue fazer um trabalho mais forte e mais apurado dessa atração de empresas junto com a ADEP, não é? Então, a partir disso, você precisa ter o apoio técnico e logístico para essas empresas chegarem. Não é? Os terrenos, sim. Tem que
da isenção mesmo nos primeiros anos. Não tem como ser diferente, porque tem que ter uma contrapartida. É uma mão que vai estar sendo estendida e você tem, enquanto gestor público, que vir com a outra, não é? Então, através disso também, você precisa fazer uma cobrança maciça. Não é? A articulação política, ela é um ponto muito importante quando nós fomos visitar outros municípios. Então, eu fui para Itapissuma, que é uma cidade onde tem um polo cervejeiro. Aí lá, Itapissuma é uma cidade pequena, uma cidade de 26 mil habitantes, 26, 27, se eu não me engano, é essa média. Mas a cidade, ela mudou completamente através dessa atração de empresas. E foi muita vontade política também. Não é muita vontade política. Então, por exemplo, na semana que eu estava visitando esse município, no dia que eu estava visitando, eles estavam se organizando para receber uma nova empresa, né, que, na verdade, já tinha sido instalada, mas que estava crescendo ali o seu parque, não é? Fabril, que era IP. Toda a formação dos munícipes, né, das pessoas que foram contratadas, foi dentro de um prédio da prefeitura. Né? Então, foi dentro da secretaria que cuida justamente, não é, dessa ação planejada de desenvolvimento. Então, os cursos para poder capacitar as pessoas que estavam sendo contratadas. Dentro também do município, tem uma iniciativa que a gente traz no nosso plano de governo, que é esse banco de talentos, né, esse banco de empregos. Então, as pessoas deixam o currículo, né, e quando a empresa precisa contratar alguém, as empresas, eles procuram o poder público municipal. E não há nada de errado nem de desvirtuoso nisso, isso é correto. Porque você vai estar ali, enquanto poder público, instrumentalizando uma política de desenvolvimento na sua cidade para que essas pessoas tenham um emprego de carteira assinada e sejam independentes. Né? Que eu acho que não tem nada melhor na vida do que você ser independente. Né, do que você realmente conquistar o seu primeiro emprego, né, você conquistar ali a sua primeira vitória, seu primeiro momento de ser vitrine. Então, é muito impactante quando a gente vai visitar municípios assim, que conseguiram transformar algo que antes estava só no pensamento, só no papel, em uma realidade, onde você tem a maior parte do município empregada. E também a gente tem, na verdade, o inverso. São porque o último levantamento ele tá um pouco obsoleto, né? Ele está um pouco atrasado, mas eram cerca aí de 10% de pessoas com emprego formalizado. Isso é pouquíssimo, né? Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Então, assim, a gente precisa mudar essa história, como eu estava dizendo anteriormente, com os mecanismos corretos. Né? Então, insistir, persistir, cobrar, né? Ir atrás, fazer essas articulações. E é por isso que a gente não espera vencer para fazer. É por isso que a gente veio fazendo isso durante esses anos. Eu fui candidata em 2020, né? Perdi a eleição, tive 16% dos votos, mas a campanha acabou no domingo. Na segunda-feira eu já estava agradecendo as pessoas, botando carro de som na rua, porque foram votos de quem realmente saiu de casa, não é, sem vender o seu voto. Não é? Foram votos de pessoas que estavam ali naquela luta, naquele sonho, e que plantou aquela semente, né, que hoje vem frutificando. Então, quando a gente vai atrás da Stellantis, quando a gente vai conversar com o governo do Estado, quando a gente cobra do nosso deputado estadual, que, graças a Deus, assim, é muito presente, a gente sabe que nós estamos construindo a gestão que a gente sonha para a cidade. Não é? E vitória é resultado de trabalho. Não é? Uma eleição ela é consequência de um trabalho. E eu acredito muito nesse trabalho diário, sabe? Então, para o pessoal daqui das cidades vizinhas que se colocam na política ou que tem vontade de entrar na política, é um ambiente muito difícil? É. A gente sabe que é muito desafiador. Mas acreditem, trabalhem todos os dias e vamos botar a juventude aí, né? As campanhas, elas geralmente começam bem antes da proposta, né? Claro, e você se propor, eu vou fazer, você já faz um trabalho prévio, né? Você já vem se organizando antes. E é isso que, novamente, né? Vou citar novamente, essa nova leva de políticos mais jovens, né? Vem trazendo pra gente um planejamento melhor, maior, muito diferente dessa política um pouco mais arcaica desses políticos mais antigos, né? É verdade. Manuela, você foi candidata em 2020, né? Isso. 2020. A gente sabe que o cenário político para a mulher é muito mais, já é difícil. Eu acho que para a mulher se torna mais difícil ainda. Você acha que mudou alguma coisa de 4 anos para cá ou ainda é uma área ainda que tem uma certa dificuldade
em abraçar a candidatura feminina. Aqui em Condado, a gente só tem uma vereadora mulher. Sim. Tendo uma Câmara com 11 pessoas, com 11 vereadores, só tem uma mulher. E assim, a gente sente que é um cenário ainda muito restrito ao homem, né? Então, de certa forma, a chegada de mulheres que poderia fazer uma política diferente, uma política mais propositiva, ainda se torna um espaço fechado. Você está sentindo ainda que depois de 4 anos, ainda ter esse espaço fechado, ainda é mais difícil para uma mulher ser candidata? Nós, nos últimos anos, né, nesses 4 anos, eu acho que é uma janela de tempo muito pequena para a gente analisar de certa forma, né? Mas vamos colocar assim, que na última década nós conseguimos alguns avanços. Né? Nós temos hoje um número maior de representantes no Legislativo Federal, né? Na própria Assembleia Legislativa também. A gente agora teve até, na verdade, né, um número ainda muito pequeno aqui no estado de Pernambuco, mas a gente veio conseguindo galgar alguns espaços. Porém, nós sentimos todos os dias, né, na veia mesmo, o machismo estrutural dentro da política. Né? A violência política de gênero também é algo que a gente vivencia muito. Então, é um ambiente ainda muito hostil, né, e que trata as mulheres com muita hostilidade para tentar também nos intimidar e nos tirar desse jogo. E quando nós somos mulheres jovens, então também há uma objetificação da mulher, não é? Trazendo essa parte também da análise dos nossos corpos, não é? Se a gente é gorda, se a gente é magra, se a gente é bonita, se a gente é feia. Então, há essa pequenez, essa mediocridade ainda no jogo político. Tivemos um avanço importante na eleição de 2022 com o segundo turno entre 2 mulheres. Não é? Então, foi um avanço na campanha do governo do Estado, na eleição de uma chapa puramente feminina. Então, hoje também é claro que é uma vitrine para o estado de Pernambuco e, por termos essa vitrine, nós não podemos nos calar nos municípios, muito menos nos municípios pequenos, nos municípios de pequeno e médio porte, que a gente sabe que ainda são muito dominados pelos coronéis da política, né? Porque aqui na Mata Norte, por exemplo, é uma região que sofre muito ainda dos resquícios dos canaviais, né? Da monocultura da cana. Então, é difícil você fazer esse embate, esse diálogo só no campo das ideias. As pessoas tentam a todo momento puxar esse debate para ataques pessoais. E, eu sou mãe, eu sou esposa, sou filha, sou mãe. Então, como é que eu fico quando eu vejo um camarada pegando uma foto minha e colocando ali se o meu corpo tá bom e se o meu corpo tá ruim? Hoje, tudo que tá na internet, não é, fica na internet eternamente. A gente tem, às vezes, essa ilusão de que é uma figurinha, é um videozinho qualquer, não é? É uma imagem de inteligência artificial. Porque é isso que eles estão fazendo no meu município. Né? Então, a gente viu isso acontecer com mulheres em campanhas nacionais. Não é? Muitas mulheres elas foram expostas fazendo colagens de nudes com o rosto de candidatas. E, assim, é um alerta que realmente a gente tem que fazer à população. Porque essas pessoas que jogam de uma maneira ruim, né, fazem esse jogo do mal, elas estão dispostas a tudo. Então, muitas vezes, eu fico, meu Deus, a minha filha vai ver isso. Minha filha tem 9 anos. Daqui a pouco tempo, ela vai ter muito acesso à internet. Ela ainda não tem, porque a gente realmente não acredita que é importante para a formação educacional dela. Então, ela vê ali alguns videozinhos, mas coisa muito restrita. Mas, assim, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, como é que vai ficar a mente da minha filha, do meu filho? Então, eu me preocupo com isso. E é por me preocupar com isso que a gente tem que estar agora nessas trincheiras, abrindo as portas cada vez mais para que outras mulheres entrem. Porque o que a gente quer ver são meninas prefeitas, são meninas vereadoras. Nós queremos que as meninas sonhem hoje. E não apenas elas sonhem com aquelas profissões que são mais óbvias para que as mulheres ocupem. Né? Então, ainda há muito, mas esse caminho está sendo muito solidificado. Na eleição passada, eu estava bem mais magra do que estou hoje, tá? Mas, para você ter noção, as pessoas me chamavam, uns oposicionistas, né, políticos, pegaram uma foto minha que ficou belíssima, inclusive, que foi o meu amigo Rafinha Soares, que fez o dono do clipe, né, do clique, e botaram lá essa foto e botaram a gorda.
eu era bem mais magra. Eu tinha um peso bem ideal. Então, o que é que isso comunica para as mulheres que estão vendo? Né? O que é que isso comunica para uma pessoa que, por exemplo, pode estar se sentindo mal com o seu corpo, acima do peso? Né? A gente está vivendo hoje uma era onde a saúde mental é algo que a gente tem que cada vez mais falar. E a nossa autoestima, ela impacta muito na saúde mental da gente. Né? Então, por isso que eu sempre coloco ali, né, de alvo de ataques. A gente tem que estar preparada psicologicamente, a gente tem que estar muito determinada, né, muito fortalecida. E é também por isso, sabe, Ricardo, que às vezes nós somos vistas na política, as mulheres quando estão na política são vistas como, às vezes, assim, autoritárias, prepotentes, chatas, mandonas, porque se a gente não buscar se impor, nós somos tratoradas. E quando o homem ele aumenta o tom de voz, ninguém questiona, não. Agora, quando a mulher aumenta o tom de voz, ela é tida como uma louca, como histérica. Né? Como, tá na TPM. Entende? Então, não é mimimi. Isso não é mimimi. Eu digo a você porque eu sempre tive muito cuidado de utilizar essa questão, assim, até do próprio machismo e tal, para não entrar muito nessa bolha, sabe? Mas, nesses últimos anos, eu venho observando que, realmente, a coisa fica pesada. Então, se a gente quer uma política nova, se a gente quer uma política diferente, a gente precisa fazer diferente nos nossos municípios. Porque a política começa na nossa cidade. É na Câmara de Vereadores, não é no Poder Executivo, é quando a gente escolhe os conselheiros tutelares. É aí que começa tudo. Eu vou dar uma de advogado do diabo agora. Dê-me. Olha, geralmente o eleitorado feminino é o que predomina. Aqui em Condado a gente tem um eleitorado feminino que é um pouco superior ao masculino. Então, se todas as mulheres se unissem, elas poderiam escolher, poderiam determinar o destino da eleição, entendeu? Sim. Por que você acha que você, como mulher, por que a maioria das mulheres não consegue enxergar na outra uma solução para os problemas dela, né? Porque muitas das vezes uma mulher ela pode criar políticas públicas voltadas para a melhoria da vida social da mulher, isso em várias áreas, saúde, Sim. Educação, ou seja, no geral. Mas por que a mulher hoje em dia, ela às vezes ela não consegue enxergar na outra uma candidata? A sociedade, a estrutura social, ela é para criar rivalidade entre as mulheres. Então, nós quando somos pequenas, nós somos ensinadas, né, que a gente tem que disputar com a outra. Quem é a mais bonita, quem tem o cabelo mais arrumado, quem consegue o namorado. Então, essa disputa feminina, esse ringue que foi criado, né, estruturalmente durante tantos e tantos anos e séculos, ela não é fácil de ser derrubada. Aí é onde está o fundamento, né? O sentimento, o fundamento, o que a gente tem que usar, que é a empatia. Nós precisamos ter empatia com essas mulheres. Então, quando eu chego e vejo duas mulheres brigando dentro de uma delegacia por conta de um homem, né? Chegando, se estapeando e sendo levada para uma delegacia por conta de um homem, como eu vi agora recentemente, acompanhei um caso assim, eu olhei para as duas e disse, o que é que vocês estão fazendo da vida de vocês? Porque já o camarada vai estar com outra. E vocês aqui, respondendo TCO. Pelo amor de Deus. Então, assim, quando a gente coloca, né, essa ideia de rivalidade, a gente precisa também entender que nós, mães, de meninos e de meninas, precisamos entender que somos nós responsáveis por construir uma sociedade diferente. Então, dentro da escola, dentro do ambiente escolar, dentro dos postos de saúde, a gente precisa conversar sobre temas diversos. Né? A gente precisa educar essa nova geração para além do livro, né? Do que está ali nos livros. A gente precisa ensinar essas meninas a cada vez mais lutarem junto, porque os homens foram ensinados a se defenderem. Eles foram ensinados até por uma questão de sobrevivência também, que isso já remonta aos tempos mais antigos, das cavernas e tudo mais. Então, a gente precisa colocar para essas mulheres que ou a gente se defende e a gente se une, ou sempre nós vamos ficar para trás. Porque eu tenho certeza que com as mulheres na política nós vamos ter mais creches de qualidade, nós vamos ter mais merenda de qualidade, saúde pública decente na atenção básica, não é? Políticas para a juventude,
para as crianças, porque nós sentimos isso no nosso dia a dia. Quando você vai levar um filho seu no posto de saúde, ele não tem um bom atendimento. Quando você procura um hospital, infelizmente, como eu disse aqui no começo, não tem um medicamento. Quem mais sente é a mãe, quando o menino é liberado direto cedo porque a merenda não chegou ou não está com uma qualidade nutritiva adequada. Então, a gente que é de realmente conversar com as pessoas da ponta da rua, né, de estar realmente nos bairros durante todos esses anos, a gente sabe, né, do quanto que isso é importante para que a gente possa revolucionar as políticas públicas. Né? É quando a família, quando a gente vai analisar o perfil, né, dessas famílias, hoje a gente tem uma grande parte dos lares que é sustentado por mulheres, por mães solo. Essa é a maior realidade que a gente enxerga. Então, são essas mães, são essas mulheres que precisam encarar essa novidade, que é de termos mulheres, assim como nós, nos representando. Porque também nós sabemos que tem algumas mulheres que apenas reproduzem o modelo de governo de homens coronelistas. Né? Então, a gente precisa também identificar esses perfis. É sempre importante mulheres na política? Sim, claro que é. Claro que é. Agora, precisamos também ter atitude, não é? Ouvir as pessoas, para que as nossas crianças, quando elas cresçam, elas enxerguem que a política ela não é um ambiente do que não presta, mas sim um ambiente que transformou a vida delas e a cidade delas. Né? Então, eu acredito que é por isso, sabe? Tem que ter uma mudança nessa estruturação social. E que eu acho que já está acontecendo muito. Eu acho que isso já acontece mais, sabe? Como você falou, né? É uma questão estrutural. Né? A mulher, ela não é instruída, digamos assim, a menina, né? Vamos pegar ela de novinha. Ela não é instruída na escola, por exemplo, ou dentro da própria casa, não é estimulada, vamos dizer assim, a participar de ambientes como esses. Sim. Né? Onde os homens geralmente dominam, como é a questão da política e, como você bem falou, é um ambiente bem hostil. Talvez justamente por ele ser muito hostil e dominado por homens, muitas vezes as mães ou os pais, o casal, eles tentam proteger, né? E tirar esse desejo, talvez, que tenha sido despertado em algum momento, mas eles tentam tirar, desestimular, para, de certa forma, proteger, né? Mas o importante é trazer sempre, principalmente na educação, esse tipo de estímulo. A mulher tem lugar aqui, tem lugar ali também, né? Como você veria, dentro de uma gestão sua, esse tipo de estímulo? Né? Principalmente para essas, eu não sei como, acho que também vai até também o 8º ano, né? Na verdade, nós temos o ensino médio, né, que é de atribuição do governo do estado e de atribuição do município até o 9º ano, que é o Fundamental 2. No caso, essa transição, né, já ser feita através do município, qual o projeto que você tem, como você visa tentar estimular as meninas a entrarem em meios que geralmente, né, diante da sociedade, não são adequados para as mulheres? Hoje, a gente precisa de uma Secretaria da Mulher atuante, né, que realmente ela encabece essas políticas dentro da educação, dentro da saúde, dentro da assistência que a gente pretende, né, que fique a desenvolvimento social ao invés de assistência social, para que ela tenha um cunho realmente de quebrar essas barreiras, não é? E não ser vista como apenas uma política assistencialista. E a gente precisa conversar nas escolas sobre política, sobre formação política. Né? Então, levar a história do município é algo que a gente precisa incluir e trabalhar de uma maneira muito efetiva nos projetos escolares, na nossa programação anual, né? Levar a história do nosso município para ter esse reconhecimento de quem nós somos. As mulheres emblemáticas da nossa terra, né? As grandes educadoras, que lá em Itabé temos até hoje, né, muitas grandes mulheres educadoras, né, e que ocuparam também outros espaços de poder. Né? Dentro disso, a gente conversar com as mulheres, com as meninas, para ter esse feedback. Então, você levar mulheres que têm cargos de poder para dentro da escola, para que elas possam se ver, se enxergar, não é, no futuro, isso é importantíssimo. Então, isso tem que ser um trabalho feito de uma maneira constante. Você ter formação política é fundamental, né? Você ter uma Câmara de Vereadores que vá até a escola,
que também os estudantes frequentem a Câmara, possam fazer ali, como a gente fazia muito júri simulados, né? Então, você ter, né, o legislativo atuante para esses pequenos e para essas pequenas é importantíssimo, porque eles vão se enxergar como é que cumpre-se, né, aquele papel. Né? E também vão se ver fazendo parte daquilo. Então, hoje a gente precisa disso, a gente precisa dessas meninas tendo esse olhar, né, das referências. E nós precisamos também que a política ela seja discutida nas escolas de uma maneira normal, tranquila. É formação política. Então, é nada mais justo que você, dentro das aulas, não é, você ter, por exemplo, uma matéria para que uma vez na semana faça essa discussão. Não é para você ali estar defendendo bandeiras políticas. Isso não pode, de forma alguma. Mas você formar um aluno saindo do ensino fundamental 2, ali nos anos finais, ali no 9º ano, que ele não sabe qual é o papel de um vereador e de um prefeito. Então, o que é que a gente está construindo enquanto sociedade? Ele precisa saber, né, quem é que elabora as leis, quem é que fiscaliza, quem é que faz a LOA, quem é que faz... Ele precisa entender qual é o poder, né? A informação ela é poder hoje. Então, é você sair e ir para o ensino médio, que é geralmente onde você vai tirar o seu título, onde você vai exercer o seu papel cidadão. Então, a partir daquele momento, você tem ideia do que é política e do que a política deveria ser para realmente transformar a sua cidade, o seu bairro. Para quando você botar o pé no esgoto, na hora de sair para ir para a escola, você saber que aquilo dali é falta de políticas públicas. Que é saneamento básico, que o nome já diz. E que não é investido nas cidades, gente. Então, assim, a gente precisa se indignar com as situações. Não é? Quando a gente está nessas épocas de chuva, por exemplo, o caos que não fica as cidades, uma boa parte, lá em També mesmo, meu Deus do céu, nos distritos também, na zona rural também. Então, a gente precisa que os nossos cidadãos tenham uma formação crítica, não é? Para que eles possam entender o seu papel transformador. Porque cada um de nós, eu acredito que leva uma missão. Se você vai ser um professor, um engenheiro, um médico, um advogado, se você vai ser um atleta, você precisa ter um olhar crítico sobre a sociedade e se enxergar dentro dela. Porque, caso contrário, aí a gente está vivendo essa vida e desperdiçando muitas oportunidades, né? Eu acho que... Só pegar um gancho aqui. Eu acho que uma boa experiência para os alunos, e é uma coisa que está escassa hoje, não sei se na tua época tu pegou essa... Minha época, eu não tenho 10 anos na minha não, que eu estou fazendo 22 hoje, né? Aí as coisas estão diferentes. Mas não sei se na sua época você viu, ou participou, ou teve algum grêmio estudantil. Exato, a gente não tem mais. Tem. Tá escasso. Demais. E eu acho que é uma experiência absurda, né? Você participar, se você tem um dom político ali você se descobre, né? Porque você precisa convencer as pessoas a votarem em você. Exato. E precisa de toda uma organização, toda uma estrutura, e quando você vence, você precisa organizar todas as pessoas, né, à sua volta para poder gerenciar delegar funções. Então, eu acho que é uma experiência maravilhosa e que, infelizmente, caiu em desuso. Né? E eu fui, né, de grêmios estudantis, né, durante a minha vivência no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Né? E foi algo que, assim, para mim, foi uma experiência assim, muito exitosa. Né? Eu gostava muito. E é realmente algo que precisa ser recuperado, sabe? Manuela, você falou sobre a transformação do aluno em um cidadão consciente, né? Usando a escola para isso. A gente sabe que a educação é a mola propulsora que modifica uma sociedade, né? A gente vê que a educação é essencial em qualquer cidade. Qual é você como candidata, o que é que você enxerga hoje lá em També como principal problema na educação? Olha, a gente está vivendo uma evasão escolar muito forte para o nosso município vizinho, Pedras de Fogo. Então, lá nós temos uma região que é de divisa mesmo, né? Então, é uma linha imaginária que corta a cidade, onde um lado é Pernambuco, outro lado é Paraíba. E lá em Pedras de Fogo, hoje a gente perdeu muito alunado para Paraíba, né? Enfim, de També para lá, para Pedras de Fogo. Então, além da gente precisar tornar essa escola mais atrativa, não é? Onde a gente possa ter uma Secretaria de Educação que organize e que planeje
toda a questão, não apenas, eu acredito que didática, sabe? Precisa muito ser esse trabalho do dia a dia mesmo, com o corpo das gestões escolares. Então, nós precisamos ter uma escola com infraestrutura, que hoje é o que não vem acontecendo em Itambé. Nós temos escolas que, por exemplo, faltam água, que você chega e, enfim, a estrutura física dela não está agradável para você receber essas crianças e adolescentes. Então, você precisa ter uma reorganização nessas escolas, né? Precisa ter uma repactuação também, né, cultural de trabalho, porque você tem que chamar os professores, esse corpo efetivo, né, o corpo que vai estar sendo ali colocado de uma maneira contratada também, né, para aquele momento, para trazer qual é o novo espírito, né, dessa educação que é para transformar realidades. A gente precisa entender que é muito importante que nesses espaços de gestão escolar também estejam pessoas que tenham um aparato técnico para poder conseguir gerir as escolas. Não basta a mera indicação política. A gente sabe que, infelizmente, é muito costumeiro isso. Mas as pessoas precisam ter um trabalho muito técnico, não é? Porque vão gerir recursos, os recursos da escola. Tá? Então, além da Secretaria da Educação, ela tem que ter essa bola muito dividida ali, com esse corpo todo que vai ser formado. Então, a gente tem a ideia de criar, não é? A primeira escola em ensino integral do município, que é na escola municipal. Então, que é uma escola que sempre foi uma vitrine, né, de Itambé, a escola que é no centro da cidade e que principalmente formou muitas gerações e que hoje ela está completamente sucateada. Né? Então, claro que a gestão vai fazer a defesa, não é, ali do que vem fazendo, mas, na realidade, uma escola que já teve aí, né, cerca de 2.000 alunos, hoje, se muito tiver, eu acredito que tem uns 500, 600 alunos. Né? Não passa disso. Então, a gente precisa muito ter essa escola requalificada. Outro detalhe também, a gente precisa trazer o projeto de escola aberta nesses finais de semana, para que essa interação da escola com a família ela possa acontecer, que é o grande desafio dos educadores hoje. Sejam de escolas privadas, de escolas públicas, o grande desafio é essa conexão, né, da escola com a família. Porque o aluno ele vai passar ali com você algumas horas. Todo o tempo posterior ele vai levar dentro da casa dele, com os familiares. Então, a família precisa entender que é uma prioridade. Que esse aluno tem um ambiente melhor para estudar. Não é? Porque o lar, muitas vezes, dessas crianças e desses adolescentes é um lar instável. Então, é um lar de conflitos, de brigas, de abandono paterno. Então, a gente precisa entender que esse aluno, ele muitas vezes chega na escola já com muitas vulnerabilidades. Então, a escola precisa ser esse ambiente atrativo, com práticas esportivas, com trabalhos multiculturais, porque para você recuperar a cultura do município, o esporte do município tem que começar nas escolas, com os times, com os atletas ali que estão começando a sua vida, não é? Seja no esporte de luta, seja numa prática de esporte coletivo, numa natação. Você precisa integrar esses alunos, né? E também padronizar. É muito importante a padronização, né, das escolas, através, é claro, não apenas da estética do colégio, mas dos fardamentos, a equipe gestora também ser padronizada, porque você vai levar para esses alunos aquela ideia de uniformidade, sabe? Isso é importantíssimo. E dentro disso, a gente sabe que a formação continuada de professores é fundamental. Não é uma escola onde você tem acessibilidade, não é uma escola onde você tenha as salas de recursos para as crianças que são neurodiversas, que são atípicas. Não é? E dentro desse contexto, você conseguir atender as crianças que são PCDs, os adolescentes que são PCDs, a grande vitrine de uma cidade é a educação dela. Porque a gente fala muito sobre saúde, porque é quando a gente precisa mais, né? Então, a saúde é aquele momento ali que você está necessitado, está precisando, e se não for atendido ali, pode vir até a óbito em alguns casos. Mas tudo começa na educação. Então, hoje faço parte do PDT, não é um partido que me acolheu muito bem e que a principal bandeira é a educação. Né? Por todo o histórico de Leonel Brizola, onde ele criou,
não é, os brisolões, e aquelas crianças, elas iam e passavam o dia todo na escola com práticas esportivas à tarde, não é, tinham essa integralidade. Então, o pensamento que a gente tem é esse. A gente tem que combater a criminalidade com educação. Era um dos pontos que eu ia comentar também, era sobre a questão da violência, né? A gente sabe que o estado de Pernambuco é um dos estados mais violentos, né? E também não foge à regra. Não foge, infelizmente. E a gente vê o avanço das drogas e a coabitação, né? Cooptação de muitos adolescentes e às vezes até de crianças por traficantes, né? Para a venda de drogas. Isso está se tornando uma epidemia aqui no estado, né? E a gente tem a impressão, inclusive eu estava assistindo uma entrevista de um antropólogo e falando sobre a questão da violência do brasileiro, que as pessoas lá fora têm a impressão de que o brasileiro é só futebol, carnaval e está tudo bem, e aquele povo bem pacífico, mas na realidade não é. O Brasil tem um alto índice de violência. Você como candidata, qual é o principal projeto que você tem para combater essa violência? A gente sabe que começa na escola também, né? Sim. Mas você tem algum projeto voltado para combater essa violência, essa questão das drogas lá em Itambé? Olha, hoje a gente precisa, além de fazer, não é, esse trabalho da educação de uma maneira muito prioritária. Então, a gente tem que discutir na escola. A gente tem que mostrar a realidade para os alunos dentro de cada faixa etária, né, porque tem a palavra certa para o momento que aquela criança está passando. Você não leva informação sem a criança estar, né, até de uma maneira do ponto de vista neurológico, preparado para receber aquilo. Mas a gente precisa voltar a discutir sobre alcoolismo, sobre o uso de drogas ilícitas, né, sobre as tendências dos crimes patrimoniais dentro do colégio também. Eu vejo que perdeu-se muito. Né? Quando eu era criança, nós tínhamos muitas palestras sobre drogas, sobre álcool, né? Inclusive muito diálogo sobre o que era o abuso sexual. E isso foi parando de acontecer, só acontece uma vez ou outra, quando é um dia para poder se trabalhar sobre aquilo. E a gente conversava muito sobre isso, eu lembro, né? Nas aulas, inclusive, de religião. Né? Porque eu acredito que também tem muito dessa vertente. De você estar trabalhando sobre isso dentro do colégio de uma maneira contínua. Para que a gente possa ter uma sociedade melhor, né, com realmente os nossos jovens trilhando um caminho, não é, que a gente acredita que é o que as famílias querem, a gente precisa ter uma guarda municipal ativa no nosso município, né, que ela está inativada, cobrar, sim, mais policiamento do governo do estado, né, que precisa ter um policiamento maior também. Nós temos um território grande, vasto, com a zona rural imensa, com 3 distritos, né, que são, do ponto de vista até estratégico, distantes da sede. Então, você precisa ter esse aparato policial reforçado. Aí a gente tem que ter aí esse contato muito mais forte com os bairros mais periféricos do município. Você precisa ter centros comunitários ativos nesses bairros, onde você tenha práticas esportivas, onde você tenha realmente, né, complexos ali, que a gente costuma colocar, não é? Esse modelo que foi desenvolvido do Compaz no Recife, ele é um modelo que é muito impactante e que a gente precisa levar para os municípios dentro, é claro, não é, da capacidade financeira e do ponto de vista de administrativo, porque tem que ter responsabilidade nas contas públicas, mas que é possível de ser feito. Então, você tem um local para contraturno, onde as crianças que estudam de manhã possam ir à tarde para ter uma aula de futebol, né, de futsal, uma aula de balé, sendo de certo ponto, né, núcleos culturais. E aí, quem estuda de tarde vai de manhã. Você consegue criar alternativas para esses jovens. E a gente precisa também, que é uma proposta do nosso plano de governo, né, ter uma coordenação, uma coordenadoria religiosa, onde a gente possa integrar as igrejas, né, e todas aquelas pessoas que realizam trabalhos voluntários, que a gente sabe que esse papel está sendo muito deixado no âmbito das igrejas, né, de desenvolver trabalhos para combater o álcool e as drogas e para realmente tratar as pessoas que estão nesse vício. Então, a gente precisa ter um trabalho conjunto, contínuo, né, com as pessoas, para que assim a gente possa... Claro que o poder público ele não vai conseguir fazer 100%
A gente sabe disso. Mas se você tem ali uma prefeitura que ela está aberta para você dialogar sobre isso, para você ver como é que pode ajudar, a gente sabe que a gente consegue mudar esse paradoxo. E uma crítica que nós sempre fazemos a essa forma, né, de fazer política e de não ver essa questão, né, do vício dentro das políticas públicas de saúde, que a gente precisa levar esse debate para o governo do Estado, para o governo federal também. Né, porque não é fácil você lidar com essa situação. A família ela é completamente desestruturada a partir do momento que você tem um parente que está no vício. E não se debate sobre isso enquanto política pública de saúde. Se debate no ponto de vista da criminalidade. E que sim, claro, tem que ser feito essa discussão. Mas como é que a gente vai cuidar desse jovem? É a prevenção, no caso, prevenção, né? E o momento que ele está viciado também. Então, hoje o que a gente vê, a maior parte são as igrejas evangélicas, igrejas católicas também, né, algumas igrejas católicas fazendo esse trabalho de recuperação dessas vidas. Né? Mas a gente precisa também conversar sobre isso no âmbito, sim, das políticas públicas de saúde. Porque, caso contrário, esse número ele vai cada vez ficar maior. Né? E os lares nossos se destruindo. Né? E quando isso acontece, é a família toda, né, que se desestabiliza. Você falou agora há pouco sobre essas parcerias com as igrejas, né? Falando em parcerias para facilitar justamente a gestão pública, como você vê essa questão da parceria público-privada, né, que pode ajudar bastante justamente nesse tipo de projeto? Sim, é importante, né? Hoje a gente, na verdade, precisa entender. Uma coisa é você fazer a defesa de um Estado forte. Outra coisa é você, na verdade, não observar o quanto que é importante, não é, para você até dinamizar o trabalho e desburocratizar o trabalho do serviço público, né, com as parcerias público-privadas e também essas parcerias com o terceiro setor, né, que é algo que a gente coloca muito. Nós temos projetos muito enriquecedores que podem ser levados para as escolas, né, para as secretarias de desenvolvimento social, né, de assistência social, como hoje ainda é no nosso município, né, para dentro também, né, do âmbito da saúde pública, através de organizações não governamentais. Editais que acontecem de bancos privados e que o município ele tem que estar atento para concorrer. Não é? Então, para isso, precisa ter os conselhos municipais atuantes, não é? Precisa ter também, não é, os nossos fundos organizados, com toda a parte burocrática sendo feita e bem gerida, para que assim a gente possa conseguir esses atrativos. Então, como a gente tem uma experiência, não é, com essa parte de terceiro setor, né, até quando trabalhei com Tereza Leitão, quando trabalhei com Luciano Duque, a gente sempre buscava justamente essas parcerias, até para as próprias emendas parlamentares. Né? Então, é muito importante você fazer com que isso dê certo. No campo, né, as associações rurais são muito beneficiadas com essas parcerias. Então, é uma gama de coisas, minha gente, que existe para facilitar a vida dos gestores públicos. É uma gama de iniciativas. Agora, para isso, o gestor público ele não pode estar preso na confortabilidade. Não é? Tá ali sentadinho na cadeira dentro de um gabinete. Ele precisa estar buscando. Eu, agora, recentemente, né, eu me formei no Renova Brasil, que é uma escola de lideranças, a maior escola da América Latina de formação de lideranças. Então, a gente tem justamente dentro desse processo formativo essas parcerias e como a gente pode fazer para que no seu primeiro ano de gestão você consiga destravar muitas coisas, porque é o pior ano. Né? O pior ano de uma gestão é o primeiro. Você vai estar trabalhando com orçamento que foi aprovado pela gestão anterior, então são muitos desafios. São muitos desafios. E eu tenho eu tenho essa ansiedade mesmo, sabe? De botar essa coisa para funcionar. Até conversando recentemente com um colega nosso, que é professor, e ele dizendo, poxa, Manuela, eu tentei trazer iniciativas para cá, para o município, e acabei perdendo essas parcerias porque não teve vontade política delas serem implementadas. Às vezes, sabe, os políticos, por serem muito vaidosos, eles enxergam que se outra pessoa chegar lá com boas ideias, essas ideias forem acolhidas e derem certo, eles vão estar dando um troféu de autopromoção a outro. Mas, na verdade, muitas pessoas elas não querem aparecer. O que elas querem é fazer a diferença.
é chegar com a ideia massa e o gestor, e o secretário, e o diretor, ele olhar assim, ele dizer, poxa, que ideia bacana, vamos fazer, vamos botar em prática. Porque quem ganha com isso é a gestão. Quando vai ter inauguração ali, ó, de uma grande iniciativa, de uma obra, de um projeto social que deu certo, as pessoas estão vendo como a primeira vitrine a prefeita é o prefeito. Entende? Então, cabe ao prefeito e à prefeita dar os créditos de quem pensou aquilo. Mas não é, a gente não pode se ver nesse ringue como inimigos que vão estar sempre se sabotando. Né? Que é o que eu vejo muito em muitas gestões. Não estou falando apenas de Itambé. Em Itambé também, esse fato até aconteceu lá. Mas em muitos outros municípios que a gente acompanha, né, que eu vim acompanhando durante essa minha trajetória, é que às vezes o político ele tem medo. Então, quando você é preparado, cara, quando você quer fazer o bem, porque é isso, é fazer o bem. Então, tudo aquilo que for de bom para a sua cidade, você tem que trazer, tem que atrair, né, tem que estar funcionando. Porque os desafios são constantes. Gestão é problema todo dia. Todo dia. Então, você está numa prefeitura, é um turbilhão de coisas. É todo dia. É problema aqui, é problema acolá. Não vai faltar problema. Agora, o que tem que ter é solução para os problemas que vão chegando. E efetividade, né? Exatamente. Acontece muito com políticas públicas, né? Às vezes você tem bons projetos, boas políticas públicas do governo anterior e você não dá continuidade. Que é um erro, né? Justamente por uma certa rivalidade, né? Da gestão, a praça que fulano anterior, fez. Aí eu vou destruir a praça, vou deixar a praça se acabando. Vou pintar com outra cor, com a cor da minha campanha. Isso é péssimo. Mas você falou muito aí sobre essa questão de os políticos pensam dessa forma. Você, Manuela, se vê como política? Eu me vejo, sim, como política e tenho orgulho de ser política. Né? Eu não escondo a política e também não a abomino, sabe? Porque eu vi o Brasil passar por um processo, né, de despolitização muito forte, né? Por conta, é claro, a gente sabe dos mais diversos problemas que aconteceram no nosso país, mas as pessoas negando a política, isso não é bom, isso é ruim. Isso é muito ruim, porque as pessoas se aproveitam muitas vezes dessa negativa para poder dizer, estou chegando na política, mas não sou político. Não. A gente precisa ter orgulho da política, ter orgulho de sermos políticos. Agora, de sermos políticos íntegros, políticos corretos, pessoas que estão na vida pública para fazer a diferença. Então, quando eu coloco essa questão que acontece majoritariamente, né? A maioria age de uma certa forma, mas a gente precisa lembrar que tem muitos ali que são decentes. São decentes. E que nós, enquanto votantes, eleitores, cidadãos, a gente precisa se enxergar nessas pessoas, se reconhecer nessas pessoas e votar diferente. A gente não pode deixar que a nossa barriga comande o nosso voto, que infelizmente é o que acontece ainda. Os políticos que deixam as cidades cair no atraso, que deixam as cidades faltando água, faltando habitação, não é? Faltando o saneamento básico, faltando comida na mesa das pessoas, sem ter políticas públicas que realmente enfrentem isso, são os políticos que aparecem na véspera da eleição para comprar voto. Então, a gente precisa ser mais sabido do que esse povo. A gente precisa entender que o voto, ele é nosso, ele é secreto, só está você, Deus e a urna. Então, chegue lá e faça a diferença na hora de votar. Porque, assim, nós fomos habituados, né? A população foi habituada a eu vou votar em fulano sem ter nada. O que fulano tem que lidar, meu amor, é 4 anos de trabalho. Porque se hoje ele pagar uma receita, ele lhe der um remédio, uma receita médica, essa receita médica não vai valer os 4 anos, não, que seu filho vai estar doente, não. Se hoje chegar uma cesta básica na véspera da eleição, você vai comer na semana seguinte, que a cesta básica dura uma semana. Uma semana no máximo, 15 dias. E olhe lá, dependendo da quantidade de pessoas, exato. Então, você precisa entender que o seu gás vai secar todo mês, praticamente, todo em 2 meses. Então, isso daí é constante. No seu município, vai ter políticas de desenvolvimento social para que você tenha uma secretaria atuante ou você vai ter uma secretaria assistencialista que só funciona em véspera de eleição. E políticos que usam do assistencialismo para só vencer eleições e sumir os 4 anos. Né? 3 anos e meio sumido, 6 meses trabalhando. Então, tá na hora da gente se atentar. E hoje, todo mundo tem isso aqui, ó, um celularzinho. Tem um celularzinho. Procure, pesquise, veja o histórico das pessoas. Não use só para zap, não. Use para pesquisar também.
essa política de coalizão, ela acaba estimulando o estereótipo do político. Né? E aí acaba afastando as pessoas, tanto aquelas que tentam entrar na política, que têm a intenção de entrar na política para tentar fazer diferença, quanto os mais jovens, né, que veem isso com uma repulsa. Não quero falar sobre política porque política é assim, com um tom enojado. Sim. Né? Tem as estratégias, né, para tentar trazer os jovens, como você já falou, para a política, mas falando da sua gestão, né? Caso você chegue a ter êxito no pleito, como é formada as suas pastas, as suas secretarias, né? Você falou muito sobre trazer pessoas técnicas para ocupar cargos de suma importância, como, por exemplo, diretoria de escolas, né, Secretaria de Educação, mas a gente precisa ver essa renovação também em questão do secretariado. Sim. Né? Trazer pessoas mais jovens com uma visão diferente. Lógico que a experiência conta, mas como você vê essa questão dessa formação da sua equipe, né, em relação à faixa etária, experiência, trazer essa nova leva de pessoas mais jovens e técnicas? Primeiro, né, a gente pretende colocar um grupo de secretaria que ele seja completamente remodelado, né, dentro do nosso município, com mais de 50% ocupados por mulheres, porque acredito muito, não é, que precisa ter essa representatividade, não é, também com mulheres, não é, com pessoas que realmente tenham essa sensibilidade. Não basta ser técnico, tem que ter sensibilidade política, sim, porque você precisa ouvir as pessoas, você precisa montar uma equipe que possa e que conheça a cidade de canto a canto. Isso é importantíssimo. Né? Então, dentro dessa esfera, a gente precisa dosar a mão. Você tem que ter uma sensibilidade muito grande na hora de formar equipes. Há pessoas que são importantíssimas para liderar processos. Há pessoas que não conseguem estar em cargos de liderança, mas que podem estar dentro da gestão contribuindo muito em outras funções. Então, a gente quer formular uma equipe nova, muito também porque a gente já sofre com as mesmas figurinhas repetidas há muito tempo, sabe? Os grupos de oposição sempre botam as mesmas pessoas, sabe? Aí os grupos da atual gestão botam também aquelas mesmas pessoas. Então, a gente precisa dinamizar e nós temos pessoas jovens, competentes, que nunca foram aproveitadas na nossa cidade, não é? Que são reconhecidas fora do nosso município, mas que na cidade da gente não são. Então, a gente precisa atrair essas pessoas para essa tarefa, para essa missão. E, como eu digo, nossos secretários terão 1 ano para mostrar o trabalho. 1 ano. Então, com reuniões semanais, não é? Trazendo para a gente os feedbacks. No primeiro mês, elaborar o seu planejamento. Olha, o que a gente vai devolver de trabalho neste primeiro ano vai ser isso, 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 isso e isso. Porque é claro que a gente sabe que precisa chegar para ver de perto o que é que está acontecendo com a máquina. Não é? Qual foi o saldo que ficou das gestões anteriores? Então, a partir disso, elaborar o seu planejamento, tem o primeiro ano de trabalho. A gente diz que não vai ser aquele cheque em branco dos 4 anos. Primeiro ano, trabalhou bem, conseguiu imprimir um ritmo legal, teve ali os seus primeiros meses de saldo positivo, a gente continua. Não tendo, então a gente precisa remodelar. Com tranquilidade, sabendo que todo mundo é importante para o processo, é importante para a gestão, mas que a gente tem que dinamizar essas ideias. Não é? Porque se você está 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses e você não tem devolutiva para a população, então a gente já tem que acender um sinal de alerta. Não é? Ir para a Câmara de Vereadores. Eu fico muito triste quando eu vejo gestores protegendo, melhor dizendo, secretários para proteger uma gestão não irem prestar contas na Câmara do seu trabalho. Qual o problema? Se a gestão está funcionando, se a gestão está se propondo a fazer o melhor, é para os secretários irem sim. Porque, inclusive, isso é uma questão de lei. Você tem que ir lá para poder prestar esclarecimento sobre o que é que vem fazendo. Então, você está lá na infra, você está lá na agricultura, você está lá na Secretaria, não é, de Educação, de Saúde. Você tem que dar para as pessoas. E a Câmara Legislativa, ela é o reflexo do voto do povo. Do voto do povo. A gente não pode fazer daquilo um palanque político meramente. Então, quando a gente está no sistema democrático e republicano, nós temos que tratar todo mundo com respeito.
Então, eu acredito que um secretário, ele não vai ser achovalhado pelos vereadores. Se tiver esse tipo de comportamento, é feio para os vereadores. E não para quem está se propondo aí ali levar o que vem fazendo, né, o seu trabalho. Então, uma gestão com transparência, né, com, principalmente, né, governança. Né? Então, a gente precisa ter uma gestão com governança, né, com as boas perspectivas de transparência, né, de monitoramento de dados e evidências, que hoje é o que a gente faz na política. As gestões hoje, elas já passaram esse tempo de apenas reproduzir o arroz com feijão. Os líderes, eles precisam desenhar o futuro. Nós que temos espaços, não é, de liderança, a gente precisa desenhar o futuro da vida das pessoas. Então, em Itambé, a gente hoje apresenta um plano de governo de 4 anos. Não é? Porque é para isso que somos eleitos. Mas a gente precisa ter um plano de desenvolvimento da cidade de pelo menos 20 anos. Né? Não de gestão de Manuela, de forma alguma. De forma alguma. A gente precisa ter de 20 anos de trabalho para que os outros gestores, quando forem chegando, eles continuem com aquelas diretrizes. Né? Se isso não acontecer, a cidade ela passa por um momento melhor e por outro momento de ineficiência. Então, isso daí são prerrogativas que a gente tem que levar na nossa vida pública e que a gente tem que estimular também, né, as pessoas que vão entrando na política a terem também essa postura. Você falou que deu uma andada, que tem os distritos de Itambé que são muito distantes da sede, né? E recentemente eu estava acompanhando as suas redes sociais e vi que você visitou Caricé, que é um dos distritos lá de Itambé. Que é pertinho de Goiânia. Justamente. Então, nessa visita, o que é que você identificou? Não sei se você visitou os demais, mas como você identificou a principal dificuldade das pessoas que moram ali em relação aos que moram na sede? A gente sempre tá, todos os distritos, né? Ibiranga, Quebec, Caricé, na nossa zona rural imensa, linda. A gente enxerga, não é, que se a sede sofre com abandono, meu amigo, aí os distritos sofrem muito mais, viu? É triste de ver. Então, esses problemas são problemas que acontecem no nosso território como um todo, mas que se agravam mais nos distritos, como a falta de segurança, não é? A falta de infraestrutura, principalmente nesse caso, não é? Levando para Quebec e para Ibiranga, que é a questão da água. Não é? Caricé também tem algumas localidades que têm uma dificuldade para receber, não é, a água e água limpa e tratada, mas é mais crítico nesses outros 2 distritos, a situação da água, que é Ibiranga e Quebec. Dentro disso, não é, a falta, por exemplo, de investimentos públicos nos próprios equipamentos. A gente tem um campo lá em Caricé, que é um campo muito bom, mas que ele precisa ser melhorado, ele precisa ser requalificado. Tem uma danada de uma arquibancada que até hoje não terminou outra banda da arquibancada. E entra político, sai político. Não é só essa gestão, não. Muitos outros que foram entrando. Né? A gente tem uma quadra também que ela precisa, não é, ser coberta, ser requalificada. Né? A gente em Ibiranga não tem, até hoje, um campo da cidade. A quadra que tem de futsal é da escola municipal e que ela precisa ser ampliada. Precisa ter um outro espaço, na verdade, para a prática esportiva. Né? Lá em Quebec, a gente sofre também com essa questão do abandono. A quadra da escola municipal. A gente vê algumas caras novas em Goiânia também, tentando fazer a diferença. Lógico que é um processo difícil, né? Quando você tem famílias aí que passam muito tempo no poder e tem a máquina na mão, né? É muito difícil você fazer isso de forma justa. Não é um jogo justo, né? Mas, assim, é como a gente estava falando antes. Existe um processo, né? Você não vem de agora, já disputou o pleito lá em 2020. Então, as pessoas já conhecem você. Você já tem uma estrutura, uma base, tem um plano de governo sólido. E aí, o grande ponto, né, que eu queria ressaltar, aqui a gente tem um problema gigantesco com o fundo de previdência. Não sei se é verídico, mas fiquei sabendo de alguns cidadãos de Itambé, de que a maioria hoje, pelo menos na educação, é contratada. Exatamente. Como andam os cofres do fundo de previdência? Isso aqui é um assunto delicado. Aqui, né? Olha, inclusive agora a gente está tendo esse debate, né? Porque está passando por suplementação, né, o município, e essa renegociação da dívida, não é?
com o próprio Fundo de Previdência ali. A gente sabe que em 2025, né, na transição já, a gente vai ter ali um desafio enorme com relação a essa situação. A maior parte das pessoas da educação são contratadas também, né? A gente vivencia essa realidade, usado muito para o cabide de emprego. Mas se você não tiver... A gente teve esse boom das previdências municipais, não é? Né? Dos regimes próprios de previdência. Então, grande parte dos municípios pernambucanos, eu acho que são uns 40 e poucos municípios hoje em Pernambuco que ainda não tem o sistema, né, municipalizado. A grande parte é municipal. E aí a gente tem uma bancada que defende que era para ter continuado com o INSS, outra bancada que defende a municipalização. Enfim, a gente também vai ter que trabalhar com a previdência do município e que aí a gente sabe que, infelizmente, nós já tivemos muitas vezes, não é, esse surrupiamento do dinheiro público da Previdência para, inclusive, completar o salário de contratados. Né, onde, inclusive, o ex-prefeito, que faleceu agora recentemente, ele ficou inelegível por uma ação que foi advinda dessa prática. Então, a gente precisa entender que não é só eleição, é o que eu sempre digo. Não é só eleição, é gestão. Então, uma gestão eficiente, transparente, íntegra, ela precisa ter um compromisso com os seus aposentados, com os seus servidores públicos. Nós já tivemos casos também de prefeitos que ficaram sem pagar os seus servidores. O pessoal trabalhando por amor. Né? E, assim, foi grotesco aquilo. Então, a gente não pode voltar a viver essa realidade de gestores que são irresponsáveis. Porque hoje também se cria, né, uma ideia de pessoas que vêm de outros municípios para lá e que fizeram isso nos seus municípios anteriores. Né, que deixaram os municípios com a saúde financeira totalmente no vermelho, no atraso. Né? Então, a gente tem que observar essas experiências negativas para que no nosso município isso não volte a acontecer. Então, os aposentados estão recebendo? Estão recebendo. Mas, né, tiveram alguns meses ali que, inclusive, passou da data. A gente sabe que tem que se ter um calendário de pagamento desses servidores, né, da ativa e os que estão aposentados, e que esse calendário seja respeitado. Então, esse é um compromisso meu, é um compromisso do nosso grupo, para que realmente esse calendário ele seja colocado, respeitado, que os repasses sejam feitos de maneira correta, para que assim a gente possa ter a nossa saúde financeira, não é, em dia dentro do nosso município. E esses que lutaram tanto, que trabalharam tanto pela nossa cidade, não podem, no momento, não é, que estão inativos, ficar aí, muitas vezes, sem saber como é que vai ficar o futuro. Então, hoje, também o que se quer fazer, né, desse reparcelamento da dívida, isso vai atrapalhar o futuro das contas públicas de Itambé. Isso vai atrapalhar. Isso vai sacrificar, né, os aposentados. Então, é um tema que é sempre delicado e que precisa ser debatido, gente. Precisa ser debatido. Porque a gente não pode mais eleger pessoas que são irresponsáveis. É o dinheiro de todo mundo. Você, quando é eleita, você vai estar gerindo o dinheiro das pessoas. Você não vai estar gerindo dinheiro da sua casa ou da sua empresa. Você vai estar gerindo dinheiro das pessoas. Então, às vezes, a pessoa fala, não, porque fulano é um empresário. Sim, beleza, ele é um empresário. Ele gere a empresa dele. Legal. Mas, quando nós somos gestores públicos, a gente não tem as mesmas competências, não é? E as mesmas limitações e atribuições do que os gestores privados. Porque, primeiro, a gente precisa obedecer a uma série de leis, de regras. E quando nós estamos no setor privado, nós precisamos atender prioritariamente aquilo que a gente visa, que é o lucro. É o lucro. Né? E já no setor público não é assim. Então, claro que tem exemplos de pessoas que saíram do setor privado para o setor público e deu certo. Mas eu também acompanho vários exemplos que deu super errado. Porque não tem esse olhar, essa sensibilidade para o que é de todos. Né? Então, a gente precisa dosar essa mão e a gente precisa entender que hoje, né, e também precisa ter responsabilidade nas suas finanças, para a gente não, por conta de um presente de responsabilidade, sacrificar o futuro da nossa população.
E é um momento especial do funcionário, né, que já dedicou tanto trabalho para a municipalidade, chegar o momento de você aproveitar e não ter o seu recurso. Aqui a gente tem um momento especial, né? O aposentado ele contribui ainda para o fundo de previdência dele. Ai, gente, isso é terrível. Depois de tanto tempo ainda continua contribuindo, infelizmente. Já teve cidades próximas daqui também que ficou sem recurso também para pagar. Passaram-se meses os efetivos, né, os aposentados e pensionistas, né, a aliança aqui próximo, ela passou quase 4 meses quando o prefeito assumiu o primeiro mandato dele, né? Ele passou um bocado de tempo para conseguir manter a saúde financeira do Fundo de Previdência, né? Porque o prefeito anterior dizimou os recursos que tinham lá. Então, assim, é um momento que a gente vê que você já contribuiu, já passou 30 anos, 32 anos, 33 anos contribuindo, e quando chega o momento de você curtir sua aposentadoria, é quando vai chegar, cadê dinheiro? E não tem, entendeu? Então, eu acho que isso é muito grave. Isso é muito grave, porque você está lidando com o futuro das pessoas, né? E as cidades, não é, principalmente no nosso porte, elas sobrevivem, muitas vezes, do salário do funcionário público. Seja ele efetivo, contratado, aposentado. Né? Então, o comércio, ele sente muito quando esses funcionários não estão com seus salários em dia. Né? A gente já viu casos de comércios quebrarem, vendedores, né, autônomos, porque tinham aqueles clientes certos, as professoras, né, para levar a revistinha ali da Avon, da Eudora. Então, a gente já viu muitas vezes isso acontecer, pessoas que ali se endividaram, né, muita dívida de cartão de crédito. Eu acompanhei isso muito de perto, né, em um momento recente da história lá de Itambé, e é muito triste você ver que ainda tem pessoas que cometem esse crime. Porque isso é um crime financeiro com a população. Isso. Né? E isso vem de outras esferas também. De outras esferas. A partir do momento que você tenta reorganizar a Previdência, né? A gente faz uma reforma previdenciária. E deixa a critério dos municípios escolherem qual o seu regime, né? Você precisa ter um plano bem sólido em relação a isso. Porque, vamos lá, né? Vamos pegar Condado como exemplo. Condado aderiu ao seu regime próprio, tá? Mas, e essa transição? Como foi? Como foi que aconteceu? Muita gente já tinha contribuído pro INSS, né? E esse tempo de contribuição, como foi? Como é que vai ser convertido para o fundo de previdência? E muitos desses fundos de previdência, eles não tiveram todo esse valor repassado, né? Então, muita gente perdeu nesse processo de transição. E aí precisa também a gente, aí volta para a questão do voto, né? A gente ter ideia de quem vai votar. Se a pessoa tem essa capacidade de lidar com esse tipo de situação. Né? Se ela tem esse... Não vou falar nem questão técnica, né? Que ele não precisa ser formado em administração, né? Contabilidade, enfim. Mas que ele tenha o olhar, como você falou agora há pouco, e que ele escale pessoas ao seu redor que consigam lhe dar um suporte, né? Sentir a necessidade da população, né? E ter esse compromisso, né? Porque esse é um compromisso público que tem que ser feito e que tem que ser cumprido com o povo. Agora, sabe o que é que me irrita mais no político? É justamente estar dizendo isso. Olha, eu vou na casa do povo depois que eu sair, eu vou estar lá na casa do povo, quando eu ganhar, eu vou estar lá sabendo. Depois eles somem. Eu espero, sinceramente, que você for eleito e você seja diferente, viu? Porque o daqui, quando foi eleito, fez esse mesmo discurso. Eu vou estar lá na porta para saber se o carro do lixo passou, se o cidadão foi atendido pelo agente de saúde, se ele foi no postinho lá e pegou o remedinho dele, que a médica passou, se a médica atendeu ele bem, depois some. Aí o cidadão, o carro do lixo não passa, não tem o remédio no posto, foi mal atendido quando chegou lá pela médica, o agente de saúde não passou, enrolou e não foi lá saber qual é a necessidade dele. E quando é daqui a 4 anos, ele aparece de novo. Isso são todos, tá? Entendeu? Principalmente os vereadores, que deveriam realmente estar na rua, né? Fiscalizando, olhando, vendo porque se as coisas eu acho assim, se eu fosse um prefeito, justamente, eu visitando, depois que eu for prefeito, depois que sair do meu gabinete, eu vou lá sem avisar ninguém. Tinha um prefeito do interior do Ceará que fazia isso. Ele ia lá na escola, no momento que estava lá, para ver como é a realidade, saber do aluno, saber do professor, saber da merendeira, ir lá na casa, num bairro afastado, lá no Encaricé. Olha, que está faltando aqui, está faltando um médico, o carro do lixo passou, o que é que está acontecendo aqui, entendeu? Para ver se a gestão dele está boa. E até entender, no discurso da oposição, enxergar aquilo ali como uma crítica construtiva, porque às vezes as pessoas, os políticos, eles enxergam o que a oposição está falando
como se fosse uma crítica destrutiva. Mas muitas vezes eles enxergam uma coisa errada que você não está conseguindo observar durante a sua gestão. Sim. Não é? Então, assim, às vezes você... Aí o pessoal tem essa percepção, principalmente o eleitor. Olha, sumiu depois de 4 anos, agora apareceu de novo. Se ele fizesse esse serviço constante, fosse uma constante durante a gestão dele, se ele aparecesse tentando um segundo mandato, o eleitor não iria estranhar a presença dele ali naquele momento, né? Exatamente. Entendeu? Então, Manuela, eu espero que você esteja dizendo isso hoje e quando você for eleita prefeita de Itambé, você não passa os 4 anos dentro de um gabinete, não, viu? Muito bem. Não avise a ninguém, não. Você vá feito de Jesus Cristo. Chega de repente. surpresa da casa das pessoas, porque é isso que um político tem que fazer. Porque o prefeito e o vereador são os políticos mais próximos do cidadão. Entendeu? A governadora está lá em Recife, né? Ela não vai estar aqui em Itambé todos os dias, mas você está. Você sabe a necessidade que o Itambéense tem, né? Isso mesmo. Não é? É porque quando chega a eleição, todo mundo fala bonito e fala igual. Isso. Todo mundo fala a mesma língua. E é algo que a gente sempre alerta à população. Você vai saber se aquele político ele é o que ele está falando quando você vai ver a história dele. Então, eu posso dizer que hoje a gente fez a diferença realmente porque no momento mais difícil a gente se manteve trabalhando, né? E trazendo recursos para a cidade, trazendo emendas para a cidade, né? Fazendo a diferença nos nossos projetos sociais, né? Trabalhando, é sempre. Né? Então, é claro que a gente está nessa luta e a gente tem um objetivo. Mas, se eu chegar lá, e quando a gente chegar lá, se a gente fizer diferente, são 4 anos e acabou. 4 anos e tchau, porque o povo bota e o povo tira. Isso. E tem que botar e tirar mesmo. Não tem para que a gente estar subserviente a político, não. Né? Isso é o que a gente defende e eu vou estar desapontando muito meu pai, a história dele, se eu fizer diferente disso. Né? Então, hoje a gente tem uma história que a gente carrega e que ela foi uma marca na cidade. Né? Meu pai, a quem agradou e a quem desagradou, né? Mas todos eles dizem que ele realmente era um cara presente. Né? Então, ele foi um vereador extremamente atuante. Né? Atuou até em questões que extrapolavam a competência dele, né? Enquanto vereador. Mas muito atuante. Então, e é o que eu gosto. A parte que eu mais gosto é a parte da rua, é a parte das visitas. Tem dia que a gente está tão desanimado, tem dia que a gente faz, meu Deus do céu, não tem R$1 para ir daqui para ali. Mas é a hora que a gente olha, a gente faz, não, tem essa reunião para a gente ir, vamos embora. Então, é quando a gente se sente motivado. É quando as pessoas elas chegam, elas abraçam, elas olham nos seus olhos, elas dizem, se preocupe não, que a gente está com você. E vai ser até o fim assim. Porque é uma relação de confiança. A relação política, você precisa confiar nas pessoas e as pessoas precisam confiar em você. Caso contrário, você não vai conseguir fazer nada, porque você sempre vai estar pisando em ovos. Então, quando eu estou em casa e recebo as pessoas, né, e estou lá atendendo e conversando isso e aquilo, a gente está cada vez mais estabelecendo essa relação de cumplicidade. Do mesmo jeito que quando eu estou indo para a casa do eleitor. E ele passa um cafezinho, e ele se senta, e ele conversa. Então, eu acredito que a eleição, este ano, na minha cidade, ela vai ser muito pautada no olho no olho. Porque se fosse no dinheiro, ela já estava resolvida. Que a gente tem 2 camaradas lá que é dinheiro com força. É dinheiro pesado. Então, se fosse assim, já estava resolvida. Eu não acredito que é esse ponto que define as eleições. Eu acredito que ele macula as eleições. Porque o político que gasta muito numa campanha, ele muito vai surrupiar da prefeitura, porque ele vai ter que pagar essa conta. E a gente sabe que, infelizmente, esse dinheiro sujo, esse dinheiro de campanha que vem fora fundo eleitoral, ele é um dinheiro sujo. Ele é um dinheiro de agiotagem. Ele é um dinheiro de fornecedor que você vai estar ali se comprometendo para depois ter que o cara tirar da prefeitura. Então, hoje, a gente precisa alertar essa população. E eu sempre digo, comam de tudinho. Comam. Comam mesmo. Porque era o dinheiro que era para estar empregado na cidade. Era o dinheiro que era para ter sido empregado em uma cidade vizinha nossa que está lá hoje, tentando se restabelecer depois de tantos anos de abandono. Então, vá-se embora. Coma. Na hora de votar, faça a diferença. Porque também eu não vou pensar que aquele meu eleitor que está naquela necessidade do momento, ele vai deixar de pegar. Ele não vai. Chega o camarada e faz, tu quer quanto para votar em mim? Vai ver. Entendeu? Agora eu digo, cobre caro.
Não pegue por besteira, não. Não, Cobre caro, que é pra sentir na alma. Entendeu? E acabar os milhões que tem por aí. Qual a sua relação com os dois candidatos que você tem, os dois opositores? É uma relação cordial, né? E de oposição. É o jogo político. Mas vocês conseguem se complementar? Assim, na verdade, a gente tem alguns que a gente vê mais, outros que a gente vê menos, né? Isso é natural. Né? O cumprimento, o olá, boa noite, tudinho, isso aí sempre acontece, né? Só aconteceu em uma ocasião que eu não consegui cumprimentar um desses caras, né? E que isso até repercutiu, ele se vitimizou e tal, porque eu não apertei a mão. Mas é porque o camarada tinha ligado pra rádio num dia anterior, metido o cacete em mim, com mentiras, nós falando coisas que não existem, né? E aí, quando é no outro dia, o cara, boa noite, vem estender a mão como se nada tivesse acontecido, minha mão não foi, não. Eu sou muito verdadeira. Olha, eu sou muito verdadeira. Quando foi na hora, a minha mão, ela não saiu do lugar, entendeu? E aí, depois, ela não apertou a mão. Não apertei mesmo, não, gente. E eu disse ao pessoal, eu não apertei, porque naquele momento não foi. Não foi, mas dei boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Não desejo mal a ninguém, de forma alguma. A política é um ambiente onde a gente tem que estar debatendo ideias. Alguns não querem debater ideias. Não é? Querem ganhar na força do poder financeiro, nas mentiras. Mas a gente tem que usar esse ambiente para atrair as pessoas. Então, a gente, nessa campanha, como em nenhuma outra antes, a gente vai falar muito mais dos nossos projetos, muito de nós, e muito menos da vida alheia dos candidatos, entendeu? Eu acho que é natural que haja disputa, né? Eu notei que você não... Geralmente os candidatos eles tendem a depreciar o outro, né? Para mostrar que tem algo de diferente dos demais. Mas você até então aqui nunca não falou nada depreciativo, não falou nada deles, né? Assim, mal citou, entendeu? Não, Tanto que não nomeia. Não nomeio de forma alguma. Não é porque tem eu acredito muito que precisa ter essa política do respeito. Uhum. Né? Então, essa política do ringue, né? daquele vulco-vulco ali, às vezes acontece muito no fervor da campanha. Né? Você está ali com o microfone na mão, teve um que chegou, falou mal de você num comício, você acaba, às vezes, até no sangue fervendo, extrapolando pouco. Mas eu acredito que essa fase também já passou. As pessoas não querem ver isso. As pessoas querem ver propostas. Né? Então, eu sofro muitos apelidos, né, no município. Tu já sofreu alguma perseguição, né? Ah, já né? Muitas. Eu já fui até em campanhas eleitorais, eles colocando carros, né, para me trancar, para eu não passar. E eu desci do carro e fui andando. E pronto. E acabou. E é isso que tem que ser. A gente não é para ter medo dessas pessoas. É claro que minha mãe quase infarta, né? Minha mãe, meu Deus, vão te dar um tiro, menina, e não sei o quê. Não. Normal de mãe, né? Não, vamos embora. É assim, é caminhar, fazer o nosso trabalho. Não é porque quem caminha com a verdade não é para ter medo, não. A gente só teme a Deus. Nós somos temente a Deus e é Ele que nos blinda, que nos protege. Então, o poder do mal do homem, a gente não tem como controlar. A gente tem que se precaver, lógico. Né? Que eu não tenho nenhuma intenção de virar mártir. Eu quero mesmo trabalhar muito pela minha cidade. Né? E ver meus filhos crescerem. E os meus filhos itambeenses, né? Que eu tenho uma relação muito forte com as crianças da minha cidade, né? Muito forte mesmo. Eu quero ver eles crescendo, né? Chegando ali a patamares que muitas vezes as famílias até poderiam não esperar. Se a gente consegue fazer 4 anos de gestão, tem crianças que a gente vai pegar ela nos primeiros anos escolares, não é? Então, a gente tem a oportunidade de mudar esse paradigma. Então, é isso que eu quero. Então, eu não quero fazer uma política de baixaria. Eu acredito que nem combina com o nosso perfil. O que mudou da Manuela de 4 anos atrás para a Manuela de hoje? Muita coisa. Quais os erros que você cometeu nessa última eleição e que você aprendeu e não vai cometer nessa? Há muitos. Meu pai. As principais assim, olha, eu fiz isso e essa não prometo que eu não vou fazer. Olha, tem tanta coisa. Eu vou te dizer, viu? Assim, deixa eu parar para pensar. Porque tu era inexperiente até então, né? Eu sempre fui de campanha, mas então eu comecei... Mas já de concorrer a majoritária? Exato. A majoritária foi a primeira, né? Da minha candidatura foi a primeira. Então, tiveram questões assim, por exemplo,
né, a gente, quando termina as atividades políticas, eu sempre me estendia muito. Então, eu ficava nos bairros até madrugadas adentro, sabe? E isso daí é uma questão que hoje eu acredito que a gente tem que ponderar, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, não tem pessoas que não trabalham com o bem, né? Então, elas não vão estar numa campanha apenas para fazer coisas boas, para trabalhar com propostas. Elas vão estar ali esperando um vacilo seu para lhe causar um medo, para lhe causar o mal mesmo, né? Então, isso é algo que eu acredito que a gente vai ponderar, né? Nesses horários também, né? Porque a minha vontade, minha filha, é ficar madrugada todo dia conversando, porque eu chego numa casa pra sair é difícil. Conversa com força, né? Porque é sempre bom. Outras situações também, eu acredito que é de acreditar mais no meu potencial e no potencial do nosso time, sabe? Hoje, eu realmente confio muito, né, nessa história nossa que veio sendo construída, que está cada dia mais consolidada, né? Ouvir mais as pessoas, né? Então, às vezes, eu era muito ali do momento. Não, a gente vai agora, a gente vai enfrentar, vai ser aquele tete a tete. Então, eu acredito que hoje eu tenho mais calma, né, também para tomar as decisões. Né? Outro ponto é você ouvir a crítica do seu adversário. Isso é muito importante, né? Tanto na gestão quanto nas campanhas. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, que quando vêm conversar comigo, são pessoas novas que estão, por exemplo, chegando ao grupo, eu gosto sempre de perguntar: qual é a crítica que você faz ao nosso grupo, né, a mim? Você tem alguma dúvida? Isso é importantíssimo. E até uma dica mesmo para os políticos, né? Porque você ali se molda mais. São tantas outras questões, mas eu acredito que essas são questões essenciais, sabe? Para que a gente possa ter uma campanha melhor e porque a gente vai evoluindo mesmo enquanto ser humano. Eu tenho hoje mais maturidade. Na outra eleição eu tinha meus 23, 24 anos. Hoje eu tenho 28 anos. Sou jovem e tenho muito orgulho de ser jovem e de estar na política. E acredito que é só assim que a gente faz a diferença. Não vejo, né, o aspecto da juventude como algo que seja negativo para nós. Às vezes querem colocar como algo negativo, né, a menina e tal, a menina tá aí, isso e aquilo, não tem experiência. Mas eu realmente prefiro não ter experiência nesse aspecto do que ter essas experiências negativas que tantos aí já tiveram, sabe? Então, a gente precisa não confundir, né, juventude... Deixa ele só trocar aqui rapidinho, pode, né? Pode. Juventude com irresponsabilidade. Então, para gerir a minha família, para gerir a minha casa, a gente sempre tem que aprender muito, né, que tem muita dinâmica no dia a dia. Então, acredito que assim também vai ser dentro dessa eleição e na nossa futura gestão, se Deus permitir. Agora você falou, lógico, né? Você tem como exemplo o seu pai, que já tem uma história política na cidade e tudo. Mas um outro político, uma outra política em que você se inspira, em que você deseja ir, você tem bases, né, a seguir. Quem você mencionaria agora de cabeça, assim, rápido? Assim, né? Eu admiro muito, são muitas mulheres, viu? Na política, assim. Muitas pessoas na política, né, que a gente admira, que a gente tem a oportunidade de construir junto. Né? Eu tenho uma admiração muito profunda por Tereza, não é, que é a nossa senadora, né, por Tereza Leitão, pela trajetória dela, não é, pela história dela. A gente teve a oportunidade de apoiá-la por muitas vezes enquanto deputada estadual. Né? Então, ela sempre foi uma mulher de muito posicionamento político. Admiro bastante. Né? Do ponto de vista de gestão, também, eu tenho uma admiração muito profunda por Luciano, que é o meu deputado estadual. E, assim, eu sou fã de carteirinha, sabe? Sou fã mesmo, porque a transformação que ele fez na cidade dele, em Serra Talhada, foi algo fora da curva totalmente, em anos difíceis que o Brasil passava. Ele foi prefeito, hoje ele está em outro partido, mas na época ele era prefeito do PT, no momento do impeachment de Dilma. Não é? Então, ele conseguia articular recursos, não é? Transformar a cidade, tinha as portas de Brasília abertas, não é? Para essa dinâmica de ida e de vinda.
lá. Então, do ponto de vista de gestão, eu admiro muito a gestão dele. Acredito que foi uma gestão muito eficiente, transparente. Ele fez concurso público, né? Então, ele tirou essa pecha, né, de sempre estar ali com muitos contratados, né? Foi levando autonomia para as pessoas através do concurso público, e fez 2 gestões extremamente exitosas, né? Levou o desenvolvimento para a Serra. Então, admiro bastante, né, a gestão dele. Acredito que é um espelho que a gente enxerga no nosso município. E eu gosto sempre de me inspirar e de trazer comparativos atuais. Então, pessoas que estão no nosso convívio, porque a gente tem que se estimular no nosso dia a dia, sabe? Isso é fundamental para a gente. Então, eu acredito que são 2 exemplos que eu realmente carrego, não é? E sempre também busco aconselhamento político, aconselhamento também do ponto de vista de gestão, do que a gente pretende fazer, para que isso tudo venha a dar certo, que eu acredito que vai dar sim. E tem muitas outras figuras políticas, não é? Que assim a gente gosta, que a gente se espelha, tanto do nosso estado, quanto de outros estados, quanto de fora do Brasil. Não é? Então, a gente, na verdade, precisa sempre, nos momentos onde eu acredito assim, nos momentos que você é se posto à prova, você tem que lembrar das suas raízes. Né? Você tem que lembrar de onde você veio e você tem que lembrar daquilo que lhe inspira. Porque é onde você consegue se reconectar com esse sentimento de quem você é. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, né, André Carvalho, que eu estava até na convenção dele, e que ele é um camarada que, para mim, assim, ele é incrível. Né? Fez uma campanha... Ele foi o mais votado na última eleição lá na cidade dele. E eu participei de eleições dele, sabe? Ali daquele primeiro momento mesmo, de movimento estudantil e tudo mais. E ele é um cara que é extremamente íntegro, né? Honesto e que não mede esforços para ajudar as pessoas que estão precisando, né? Ali de uma ajuda, de um aconselhamento, dentro do ponto de vista político mesmo, porque é um campo de muitas vaidades. Então, às vezes, fulano que é da cidade tal, ele não quer ajudá-lo. Ele quer ser a estrela única daquele pacote dessa leva nova de políticos, digamos assim. Né? Então, acredito que ele também é uma pessoa que eu me inspiro bastante nesse ponto de vista de um trabalho honrando para as suas raízes e para o que vem e o que você se propõe a fazer, sabe? Porque é muito diferente, às vezes, né? A fala da prática. Então, isso é que precisa ser remodelado na política. Gente, já estamos quase no final, né? Porque ela fala muito, né? Já são quase 22h30. 2 horas já que a gente está aqui. Então, Manuela, eu gostaria que você... Os meninos ali estão identificando, que já faz muito tempo mesmo. Já você diga aqui suas palavras finais para as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live, né? Para as pessoas de Itambé, seus eleitores, né? Dá um abraço para a equipe dela que está aqui, já estão cobrando. Né? E esperamos que mais para frente, né, no calor da campanha, você possa vir aqui já dar com os projetos já para Itambé, já tudo sacramentado, né? Eu acho que ainda está na formulação. Né? A gente já finalizou, né? Já fizemos a nossa convenção, mas tem algumas coisas também aí que estão sempre sendo remodeladas, reorganizadas. E eu vou dizer a você, viu? O Ruge lá vai estar grande. Não sei se eu vou conseguir voltar, mas qualquer coisa, a gente vê aí um encaixezinho, porque, olha, de noite, tu sabe que é o horário que a gente tem que estar mais ali, A gente faz uma modificação aqui até você durante o dia. Pode até ser uma live, assim, né? Dinâmica, a gente lá, vocês aqui, e a gente dá um jeito. Pronto. Mas diga para os seus eleitores suas palavras finais aqui, né? Direcione para ele aqui. Esperamos que você consiga tenha êxito na sua empreitada aí pela segunda vez. Eu acho que ainda Auxiliano precisa de políticos jovens com a cabeça oxigenada, desenrolada, assim como você mostrou aqui durante essa entrevista, que para mim foi uma das grandes promessas, né, daqui da Mata Norte, né? Eu acho que o prefeito daqui de Itambé, de Aliança, o candidato tem praticamente a sua idade, eu acho que for um pouquinho mais. É Pedro, né? Pedro. Pedro tem um pouco mais. Mas eu vejo nele também uma promessa de juventude, de refresco nessa política já aqui, né, cansada, como você falou, dos grandes coronéis, de grandes famílias. E dê ao eleitor itabeense o porquê votar em Manuela.
Veja, eu vou ter cuidado em responder essa pergunta, porque a gente ainda não pode pedir voto. Não, mas por quê? Mas veja, eu vou fazer minhas considerações Essas finais dentro isso. do que você colocou. Né? Acredito que, primeiro, né, a gente precisa passar por essa reoxigenação na política. Então, vocês que nos escutam das mais diversas cidades também, fiquem atentos, né, a quem se apresenta enquanto pré-candidatos, enquanto candidatos dentro da cidade de vocês, porque a gente consegue, sim, as formiguinhas ali unidas, viu? Elas conseguem fazer muita diferença, né, dentro da política e assanhar o formigueiro completo. Então, eu quero agradecer muito a vocês. Eu amei a entrevista. É muito bom quando nós somos convidados e nós temos entrevistadores que realmente têm uma dinâmica, não é? De trazer bons assuntos, boas perguntas. Eu fico muito feliz, porque também gosto muito dessa área de comunicação. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo trabalho também aqui do podcast Radioatividade e da Acesso TV, é isso? Isso. Da Acesso TV, não é? Que vocês tenham aí vida longa, e levem sempre à frente esse projeto. Parabéns também aos que confiam em vocês, para liderar esse projeto. Isso é importante também ter esse apoio. E apenas agradeço muito aqui a Condado, porque sei que é uma cidade que sempre me acolheu muito bem. A gente tem aqui no Luísa Ferreira um baobá que foi plantado pelo meu pai. Então eu tenho muito carinho, por essa terra, muito carinho mesmo. Quero deixar também um abraço também aqui para todos os fazedores de cultura aqui dessa cidade, que são pessoas que levam, no dia a dia, na sua história, essa militância tão importante, porque a gente sabe que é muito importante também a gente estar valorizando isso. Eu quero mandar um abraço para seu Pino, quero dizer a ele que ele continue aí altivo no Maracatu, que a gente tem muita coisa boa também. Micael é daqui, não é? Isso. São muitas pessoas que são excelentes. E deixo aqui o meu abraço para vocês. E dizer para o meu povo querido de Itambé, da minha terra amada, que nós vamos conseguir libertar essa cidade, transformar essa cidade dentro desse trabalho que realmente vem sendo feito por muitas mãos. Mandar um abraço para todos os nossos apoiadores, que estão aí na live, e aqueles que vão nos assistir dentro dos próximos dias, dos próximos momentos, que a gente possa realmente sonhar grande. A nossa cidade, ela precisa ter uma renovação geracional. Eu acredito que isso é muito importante também para a nossa cidade. E dizer que o nosso compromisso é esse, com trabalho, trabalhar todos os dias. E eu tenho certeza, que essas pernas que hoje caminham pelo nosso território como um todo vão continuar trabalhando muito nos próximos 4 anos para que a gente veja a nossa cidade sair desse subdesenvolvimento, quebrar essa barreira da pobreza extrema que a nossa cidade ainda vive, da miséria, para poder chegar realmente nesse potencial que a gente tem. Porque nós somos uma cidade bonita, com uma área linda na nossa zona rural, nos nossos distritos, com a linda história, uma história riquíssima que também tem e que precisa ser cada vez mais explorada, divulgada, para que a gente saia das páginas policiais e entre na rota turística, na rota econômica, na rota do desenvolvimento do nosso estado de Pernambuco. E eu digo a cada um de vocês aqui, minha gente, que agradeço a confiança que todos vocês vêm tendo no nosso projeto. A nossa equipe master da juventude, mandar o meu abraço também, que estão por aí nos assistindo, os nossos pré-candidatos e candidatos a vereadores. Eu agradeço muito a confiança que cada um deles veio tendo no nosso projeto, porque não é fácil você fazer política de uma maneira diferente. Então, nós temos candidatos e candidatas muito valorosos nos 4 cantos de Itambé, e peço que todos os meus eleitores confiem neles para que a gente possa fazer uma mudança verdadeira da Câmara de Vereadores até a Prefeitura de Itambé, e que a gente possa cumprir com esse propósito de realmente fazer com que a nossa cidade tenha uma verdadeira mudança, uma mudança que vem do povo, para que assim a gente possa alçar novos voos nesse futuro. E que Deus nos abençoe sempre, nos proteja, mantenha a nossa mente no centro do debate, que isso é que é importante, para que assim a gente possa ter uma campanha vitoriosa e exitosa. Se eu votasse também, já teria meu voto, viu? Muito obrigado, gente. Obrigado por ter acompanhado. E obrigado ao povo de Itambé que esteja acompanhando a nossa live até agora. Fico muito feliz pela alta publicidade que teve aqui durante a live, né, Auxiliano? O pessoal participando muito. Não deu para ler todas as perguntas porque a gente precisa dar o espaço para a Manuela falar, tá, pessoal?
mas não se preocupem que numa outra oportunidade ela vai responder a pergunta de vocês, com certeza. Porque o pessoal fica perguntando assim, a gente não dá, porque geralmente não fica interrompendo o candidato, né? Ele precisa falar, se expressar o que é que vem realmente, aqui veio. E infelizmente ele não tem como estar fazendo pergunta com várias. Às vezes durante a dinâmica do candidato, a dinâmica de Manuela, ela já responde as perguntas. Então, justamente. Fica bem claro, a gente não precisa estar refazendo, né, então, pessoal? obrigado. Na próxima semana estará divulgando aqui o próximo candidato. Na segunda quarta-feira estaremos trazendo o Pedro, candidato a prefeito de Aliança. Né? E na próxima semana a gente vai mostrar para vocês aqui o próximo candidato que vai estar aqui na bancada, dividindo aqui com Alceliano. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem conosco até agora, acompanhando a nossa live. Deixa eu pedir para vocês, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tá? @podcast Radioatividade, @Manuela Matos. Isso. Não é isso? Obrigada. Para vocês poderem acompanhar o trabalho dela. E o nosso também, tá? Então a gente sempre divulga nossos convidados nas nossas redes sociais. Não se esqueçam que na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, não necessariamente em ponto, estaremos aqui novamente para trazer mais um episódio do podcast. Vai dar um crédito também, que ela também deu um atraso, né? Ficou meio a meio. Mas o senhorito atrasou muito, viu? Okay. Homem de Deus. Tchau, gente. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Vitor.